odeio a Dilma. Não é discurso de ódio. Quem é que decide? Você odeia a Dilma. Aí é vamos uma supor que... de opinião. Vamos supor, mas vamos lá. Não tá Vamos supor, afetando em nada que vamos é lá. inerente Vamos supor a que ela. você me ama. Você ama a Dilma. Tá. Aí você fala assim, eu odeio quem odeia a Dilma. O que você tem de ferramenta hoje? Você tem que entrar na justiça e falar, eu quero que... A quinta frase é que essa regulamentação das redes sociais gera mais problemas do que resolve. É óbvio, cara, que a gente não quer deixar a internet como uma terra sem lei, como ela hoje ainda... Ela não é. A gente fala que a internet é uma terra sem lei, ela não é, mas a gente tem que ter uma regulação que vai no sentido de proteger o usuário da plataforma e não de dar superpoderes à plataforma e poder de censura subjetivo para pessoas que têm interesses comerciais e não necessariamente do melhor do Brasil. Vai, eu vou. Beleza, eu sou o Rodrigo, publicitário, ator, locutor. Lembrei de onde te conheço. Você faz umas vozes no Instagram, já vi. Eu tava tentando lembrar de onde te conheci, era disso, cara. Vai lá. Bom, primeiro eu queria que você me explicasse um pouco mais aonde é que estão os problemas dessa regulação. Sim. E o que você imagina que seria um problema futuro, no caso. Isso aqui, ó, eu debati com o relator do projeto, né, do PL6... caramba, qual era o nome do PL6? Esqueci. Eu debati com o relator, que era o Orlando Silva, e nós temos um problema muito grave, que é o espírito, de novo, do que essa lei propõe, do que o espírito de regulação de redes propõe. No mundo hoje se entende que para você retirar um conteúdo do ar, ele precisa de uma notificação judicial, exceto casos extremos, como por exemplo, nudez, ou aquele, como é que chama? Porn revenge, esse tipo de coisa. Quando não é isso, quando é, por exemplo, atentado à democracia ou discurso de ódio, que são coisas subjetivas, você precisa de uma notificação judicial. Sim. O espírito do projeto todo está em tirar a notificação judicial. Aí vem a pergunta que eu faço a todos vocês. No lugar da notificação judicial, a gente coloca o quê? Um órgão regulador. É esse o problema. Aí, isso foi a primeira proposta do PL. E aí caiu, porque eles mesmos entenderam, falaram, cara, isso aqui parece Ministério da Verdade. Claro. Isso não pode ter. Eu acho que existe um consenso de esquerda e de direita que ninguém quer censura e calar discurso. Eu acho que o problema não é esse. E se mistura quando a gente está falando de regulamentação de redes. Sim. Porque quando a gente está falando de regulamentar a rede, a gente está falando, acima de qualquer coisa, de regulamentar o funcionamento do algoritmo. Sim. Hoje, o sistema de algoritmo ele funciona completo. É uma caixa preta dentro das big techs que não estão em território brasileiro, que respondem a leis estrangeiras, às suas próprias regras, estão alheias e a gente funciona aqui. Nós concordamos nisso. Assim, pode eu acho que a caixa preta do algoritmo é um dos maiores problemas que nós temos. Então, mas o ponto principal, na minha opinião, sobre regulamentação é esse, pô. Mas é que o mundo inteiro ainda não encontrou essa resposta. Mas estamos avançando e acho que tem que avançar. Só que o espírito do que eu estou trazendo não é isso. Aqui a gente concorda. Vamos regulamentar o algoritmo. Como? Vamos discutir, mas temos que regulamentar. Beleza. Acho que tá ótimo. Que a União Europeia fez, por exemplo, que você permite auditoria externa do algoritmo. Exatamente. Beleza. Por entes que se comprometem a não usar esses dados para vender comercialmente. Tá, beleza. Ótimo. O ponto, na minha opinião, o cerne da questão está no seguinte: tirar a responsabilidade do usuário que disse para a plataforma que impulsionou. Eu acho que essa é a base principal do argumento. Eu não vejo problema nenhum em regular o algoritmo. Acho que isso é um debate muito difícil, que tem que ter pessoas técnicas qualificadas para isso e a gente tem que regular. Com certeza. O meu problema é, a regulação hoje no Brasil, ela está muito pautada em combater discurso de ódio e combater fake news. Certo. A gente tem dois problemas. Problema número 1, qual é a definição de fake news e discurso de ódio? Isso é muito amplo. Podemos, tá bom, mas isso aí e tá tem em um discussão. outro problema. Quem é que vai identificar que isso é ou não é a discurso sociedade de ódio? civil, pô. Não, mas é que tá. Eu faço uma publicação que você considera que é um discurso de ódio. Não. Mas aí tá vamos só, você considerou. Como você faz para tirar essa regulação hoje? Hoje eu tenho que te processar. Me processar. Qual é a alternativa que você apresenta para isso? Já que não vai ser mais isso. Qual a alternativa? Porque eles querem tirar o Judicial Note. Qual a alternativa? Cara, eu acho que tem que colocar... O ponto... A questão hoje é que você processa o usuário. Eu acho que a questão não é essa. Você pode colocar um discurso amplo para a sociedade de decidir o que pode e o que não pode. Por exemplo, discurso racista, discurso misógino, discurso violento, discurso a sociedade já decidiu que não pode. Isso a gente pode considerar. Quem decide... Foi. Caralho. Valeu, mano. Os caras correram e desistiram, velho. Caramba, é muito louco. É só porque o dedo Os caras ficaram com medo da umbrada. Não. Eu não vou umbrar ninguém. Barto, esse, pra mim, e provavelmente pra algumas pessoas daqui, é um tópico até mais delicado.
do que simplesmente falar o que é discurso racista, o que é discurso quem que decide. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que parar de deixar a plataforma imune ao que ela permite estar lá. E eu vou te explicar por quê. Concordo também. Redes sociais hoje que não tem nível de log fácil de ser acessado, como Discord e Telegram, são usados, não estou nem falando de Chan, estou falando de aplicativos que são usados abertamente de maneira gratuita. Se tu quiser agora, tu cria uma conta no Discord e no Chan. E eu sei que até o Kindo defende muito não responsabilizar o Discord de nenhuma maneira. Só uma coisa, você sabe que mesmo o PL anterior não pegava eles, né? Não, tudo bem, mas eu estou falando de regulamentação das redes, que é o tópico, tá? Se de repente tu quiser mudar o tópico, a gente pode falar especificamente de alguma coisa. O PL que foi apresentado não pegava o Discord nem o Chan. Perfeito, mas o Chan vai ser difícil de pegar porque às vezes está na Deep Web. Não é por isso, é por causa de número de usuários no Brasil. Tudo bem, mas aí o Discord e o Telegram são plataformas que não só não cumprem propriamente a lei brasileira, como permitem coisas absurdas. E eu vou direto nas coisas absurdas. Vamos cortar. Calma. Tem que ter representante aqui, tem que ter CNPJ aqui, tem que seguir as leis do Brasil. Concordamos nisso. Mas não é nisso. Não é esse o meu ponto. Por que eu digo que a plataforma, antes do processo judicial ocorrer, ela tem que ter um mecanismo, seja de inteligência artificial, ou seja de algoritmo mesmo, que remova certas coisas. Eles já têm, mas eles são ineficientes. Exato, mas a gente tem que cobrar que tem os eficientes. E isso demanda investimento. Mas a questão é a seguinte, a questão objetiva. Eu quero ter uma inteligência artificial que seja eficiente para retirar, por exemplo, discurso de ódio. A questão é, a partir de quando a plataforma é provocada? Tu tá indo aí. Deixa eu ir mais além. Nós tivemos o caso agora recente aqui em São Paulo, da Nicole Pogeri, que foi assassinada e esquartejada por um rapaz e uma menina de grupo nazista, de Discord, em que tudo é lá dentro combinado. Sim. Sapopemba, nós tivemos uma menina... Mas nós concordamos que isso tem que ser proibido. Mas peraí, mas como que proíbe Essa é a pergunta. Se a rede social, tu não responsabiliza ela para ela ter um algoritmo... Só um pouquinho. Tem que responsabilizar. Mas é isso que tem que regulamentar. Vamos lá. Eu também acho. Okay. Então, vamos lá. O primeiro passo que eu proponho. A rede social tem que ter um CNPJ no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Outra coisa, tem que ter um representante legal aqui para responder no CPF. E ser responsabilizado criminalmente. Isso é fácil, isso é objetivo. Perfeito. O problema é, a partir de que momento a plataforma vai ser responsável por algo que você pode considerar discurso de ódio? A partir de que momento? Bem simples. O caso da Nicole Pogeri, e eu estou usando só o dela especificamente, tá? O Discord é responsável por ter deixado todas as manifestações nazistas. Mas como é que você faz para tirar? Eles tiram. Não. Só um pouquinho. Os caras que usam esses grupos, eles têm uma ferramenta chamada Nukebot. Para apagar os logs, para que tu, se tu for vítima deles, tu não conseguir pegar os logs. Eu concordo. Isso tem que ser regulamentado urgente. Só que aí a rede social... Tu tem que ter uma ferramenta, Arthur Duval, tem que ter uma ferramenta para dizer, fiquei sabendo disso, eu reporto imediatamente para a empresa e a empresa tem que agir. E se a empresa não agir, ela tem que ser criminalmente responsabilizada. Eu concordo com você no seguinte sentido. Se tem alguém me ameaçando de morte, falando que, sei lá, eu sou negro e tem um nazista falando negro tem que morrer e tem que matar o Arthur por causa disso. É muito claro isso. O problema é o seguinte, a partir de que momento eu faço um discurso de ódio na rede e a rede passa a ser... de discurso de ódio. Por exemplo, se eu pegar e falar o seguinte, eu odeio a Dilma. Não é discurso de ódio. Quem é que decide? Você odeia a Dilma. Aí vamos supor que... Vamos supor, mas vamos lá. Não está afetando em nada quem é inerente a ela. Vamos supor que você me ama. Você ama a Dilma. Aí você fala assim, eu odeio quem odeia a Dilma. O que você tem de ferramenta hoje? Você tem que entrar na justiça e falar, eu quero que remova o discurso dele, senão a plataforma vai ser responsabilizada. Calma, o que a justiça vai fazer? Ela vai entender se aquilo resolve ou não. Se eu tiro esse mecanismo, eu tirei o Judicious Note. Como que eu faço para brecar você de tirar um conteúdo meu que não é discurso de ódio? Mas aí é que está o negócio. O sistema, se você usar o sistema só para evitar esses casos pontuais que você está falando de... Mas calma aí. Isso hoje já tem e é ineficiente. Concordo que é ineficiente. Tu lembra que eu sou gestora de TI, né? Sim, é ineficiente. Então, o sistema está lá e é ineficiente. O problema é que com esse sistema ineficiente podem haver erros de coisas que não foram removidas e deveriam ser, e coisas que foram removidas e não deveriam ser. Se a plataforma remover algo teu que ela não deveria ter removido, é muito mais fácil tu acionar a plataforma judicialmente e responsabilizá-la por ter removido. Agora, a gente precisa ter uma defesa anterior para evitar mortes de crianças, especialmente. Com você. Em casos extremos, como por exemplo,
nudez, sexualização de criança, etc. Já existe não fala isso. de morte, não, cara. Eu tô ou falando morte, de que seja. Morte, tá claro. Eu concordo com você nisso. O meu problema é em questões subjetivas. Vamos lá. Como é que eu, tirando a notificação disso, porque o projeto ele faz isso. O projeto ele faz isso. Ele tira o judicious note. Eu tirei a figura da justiça para dizer o que é ou não é discurso de ódio. O que vem no lugar? A pergunta é essa, não tem resposta. Não, mas vamos de maneira bem simples, é uma coisa bem objetiva. Eu acho que a plataforma tem que remover primeiro e, digamos, se tu te sinta... Calma, mas como que você vai remover se você não sabe se é ou não é? Deixa eu esperar. A lei brasileira define, ela tipifica vários crimes. Sim. Né? Crimes, inclusive, contra a honra. Sim. Aqui é diferente de Estados Unidos, que não teriam crimes contra a honra. Aqui a gente tem. Sim. Para mim, tudo que já está tipificado e que ocorrer lá, a gente tem que remover. E caso mas existem casos que são... Por exemplo, se você falou de crimes contra a honra. Se eu falar assim, a Michelle é uma imbecil. Você... Pode falar assim, você pode falar, isso é uma injúria, eu quero tirar do ar. Isso. Hoje, como você faz? Você vai na justiça e a justiça vai decidir, de acordo com todo o contexto, se aquilo é uma injúria ou não. O dano já está feito para tudo minha bem, imagem. mas aí é que eu tenho o seguinte, se eu tiro a justiça, eu tirei a justiça, então eu vou te dar o poder de retirar a minha publicação imediatamente, e aí eu posso fazer o seguinte, a Michelle falou que eu sou um mau deputado, tira. A Michelle falou que não gosta de mim, tira. A Michelle... isso. Mas é que tu tá ignorando... Não, tu tá ignorando que vão ter elementos que tu possa usar para essas remoções injustas. Quem é que vai estabelecer esses elementos? A própria justiça. Não, você está tirando a justiça. Não, tu não está tirando a justiça. O que eu estou dizendo é o seguinte, só um pouquinho. A regulamentação... Escuta que a gente está tendo conversa cruzada. A rede tem que ser regulamentada para ela agir nos casos que ela não age hoje. Tá? Sim. A gente tem que fazer ela olhar para a nossa lei e dizer, você está submetido a isso. Concordo e com você. Eu concordo com você. O problema é que a lei não é precisa. Peraí, tudo bem. Aí a rede vai lá e diz, eu entendi isso aqui como injúria. Vamos dizer que a rede entendeu e removeu. Por pedido meu. Eles vão receber o meu pedido, que foi injúria. Aí o Arthur se sentiu... Eu vou lá na plataforma. Sabe qual é o prazo médio para isso? Não. Sabe qual é o prazo médio para isso? Não sei o prazo médio. 90 dias. Tudo bem. Mas e para remover hoje? Vamos lá. Michelle, para remover hoje o conteúdo nazista. Se for caso grave, é imediato. Não é. Aí é falho e tem que criminalizar eles. Eu acho que é o seguinte, se você tem uma plataforma e você deixa de forma falha que um discurso nazista se perpetue, a plataforma tem que ser responsabilizada imediatamente. Tá claro? Discord, Telegram. Tudo, tá? Eu concordo com você nisso. Mas o problema é que você tá mirando... Não, calma. O problema é que você tá mirando no nazismo, etc. E eu concordo com tudo isso, mas existe uma regulação que não faz isso. Ela não faz distinção. Ela faz o seguinte, ela fala assim, ó, se você fizer algum crime, por exemplo, injúria ou discurso de ódio, a plataforma tem que remover a partir do quê? E ninguém sabe responder. E deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma pergunta tão difícil que o relator não soube responder, o STF não soube responder, a Câmara dos Deputados não soube responder, o mundo ainda não responde essa pergunta. Por isso que eu tô falando, é muito difícil. Gente, eu tô num lugar confortável aqui de debate, porque essa é uma pergunta que ela não tem resposta. Hoje não tem. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Gente, eu vou fazer algo que não é uma acusação, é um exemplo hipotético. Claro, vai lá. Se eu postar nas minhas redes sociais, o Arthur Duval Sim. Tu tem que ter o direito de exigir que a rede remova isso? Sim, com certeza absoluta. Certo. Só que se eu for uma pessoa com muito alcance, tá? E levar meses para o processo remover, porque eu estou fazendo uma acusação de crime. Qual a ferramenta que nós temos hoje? Justiça. Deixa eu concluir. O dano à tua imagem já vai ter sido causado. Concordo com você. Volto ao fato dos homicídios provocados por essas redes sociais. O dano já foi causado. A decisão judicial lá na frente não impediu nada. Você não entendeu. Para casos graves, tem que ter... Não a justiça tem que ter... Não, tem que ter... Claro, na plataforma. Claro, se você está promovendo nazismo, nudez de criança, ou porn revenge, ou assassinato de alguém, isso tem que ser imediato. A plataforma tem que se esforçar muito para falar. Eu vou tirar isso independente da interpretação. Mas calma, o problema é que essa regulação dá um passo além. Ela fala assim, discurso de ódio, abolição do Estado Democrático de Direito, etc, etc. Certo. Aí a plataforma fala assim, eu não sei o que mas aí tu nós melhora temos um a proposta. problema.
Mas o ponto é justamente esse. Não. Aí eu estou perguntando, como é que você melhora? É isso que eu estou trazendo. Eu estou trazendo não só os mecanismos de forçar as plataformas a terem que fazer as correções necessárias. Mas Michele, vamos lá. Não, cara. Esquece essa parte do nazismo, não que nós concordamos nisso. Mas a gente não pode concordamos porque nisso. A regulamentação das redes sociais inclui esses ambientes. Não, mas você não está entendendo. Eu concordo com isso. E eu acho que tem que ter. Essa parte é a parte que a gente concorda. A parte que a gente discorda é a regulamentação que nós temos hoje, tramitando, ela trata de discurso de ódio. Cara. Ela nem foi. Mas sabe por que ela não foi? Porque ela está indo via STF. Porque quando foi no... Eu vou te falar o que aconteceu. Ela foi via Câmara dos Deputados. Certo. A discussão foi travada porque realmente ninguém tinha resposta para isso. Exato. Aí o STF falou, vamos regular. Falaram, vamos regular. Tá, o que é discurso de ódio e quem vai decidir? O STF travou, falou, não sabemos. E aí o governo Lula falou, vou apresentar um projeto. Ok. E não apresentou até hoje porque essa pergunta não tem resposta. Mas ela eu concordo que é subjetiva para esse caso do crime de ódio, eu concordo que ela é subjetiva. O problema é que se tu focar em não regulamentar as redes... Mas eu não quero focar em não regulamentar. Por isso que eu falei por causa de uma liberdade de expressão qualquer... tu ignora que os outros casos vão acontecer. E eu vou dar um exemplo. Não. Por isso que eu não sou contra a regulação de redes. Eu sou contra essa regulação de redes. Lembra quando o Boulos pediu o banimento do Discord? Lembro. O Boulos pediu. O Kim foi contra. Mais ou menos. Vou falar do Kim, porque especificamente o Kim foi contra. Pausa. Tá? Puta, tava bom. Obrigado, Michele. Valeu. Muito bom. Caramba, boa combinação. Olá, tudo prazer. Bem? Como é que tá? Rebeca. E aí? Eu sou atriz, escritora e tradutora. Legal. Eu quero entender, que eu ainda não entendi até esse ponto, qual é a sua proposta para regulamentar as redes das questões que ainda não foram regulamentadas? Por isso que eu estou num lugar muito confortável. Porque essa pergunta que você está me fazendo ela é tão difícil que o mundo ainda não respondeu. Então, hoje você fala assim, qual é a proposta correta? Eu não sei. E você acha que com a proposta de regulamentação não vai ter um aprofundamento nos casos? Eu acho que o órgão regulamentador não vai estudar os casos que estão acontecendo? Com certeza. Ver os números e as questões e conseguir criar regulamentações em cima disso? Eu sou a favor disso. Eu sou a favor da gente fazer uma ampla discussão. Vou dar um exemplo para você. Você pega o Marco Civil da Internet. Ele passou em 2012, se não me engano. Foi o governo Dilma. A oposição, na época acho que era o Mendonça Filho, a oposição falou, essa regulamentação é a cara da Câmara. Eles quiseram roubar para si o protagonismo do Marco Civil da Internet, que é uma coisa boa. Todo mundo concordou. Foram mais de 10 anos de discussão, inúmeras audiências públicas, e fala com o especialista, e fala com a sociedade, e fala com todo mundo. Saiu um marco regulatório muito bom. Depois você teve, inclusive, a Lei de Proteção Geral, Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza, isso tudo ótimo. O problema com esta regulamentação é porque ela tem cordas que estão sendo puxadas politicamente para incluir na regulamentação injúria, discurso de ódio, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e isso são questões subjetivas. Hoje a discussão parou onde? Nós temos o Judicial's Note para decidir. Se eu pegar e falar o seguinte, por exemplo, a questão da violência contra a mulher também já foi subjetiva. Há um tempo, antes de virar não, lei. É bem objetiva, na verdade. Não, ela sempre foi subjetiva, porque era briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Então, nesse sentido, é subjetiva. Mas você concorda a sociedade ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai mudando as leis a partir disso. Você concorda que neste momento. Então, a partir do desenvolvimento da sociedade, do surgimento de novas mentalidades, da diversidade, sim, mas eu sou a favor disso. A gente vai criando novas leis a partir disso. Sim, eu sou a favor disso. Então, essa regulamentação é a partir de novos discursos que estão sendo propagados a partir de 2018. Porque eu acho que a Deep Web foi para cima, ela emergiu. Vamos no teu exemplo. A público, vamos no teu exemplo. Então a gente precisa olhar para isso. O crime contra a mulher era relativizado, você não sabia direito o que era ou o que não era, segundo o teu exemplo. Você concorda que ali, se você tivesse redes, se você fosse regulamentar, se regulamentar de forma imprecisa, você precisa ter uma discussão anterior. O que é crime contra a mulher? Estabeleceu-se, isso é crime contra a mulher. Sim. A partir disso, você deriva uma regulação de redes. O que eu estou fazendo aqui é justamente a mesma coisa. Hoje não tem mais discussão. O que é nazismo, o que não é? Nazismo é nazismo. Tem que ser proibido. Acabou. Ponto. Está muito claro. Mas não sei se está tão claro assim. Não, mas aí é pior ainda, porque eu estou te trazendo uma outra questão. O que é discurso de ódio? Nós não temos nem a definição exata disso. Então eu não posso tirar a justiça, que ainda que deficiente, ela dá algum senso de eu vou ouvir os dois lados e jogar na plataforma. Mas o órgão não só regulamenta, Arthur. O órgão analisa. O órgão não vai só falar assim, vou te censurar porque você falou... Mas que órgão? O órgão que precisa existir para regulamentar. Não, isso já foi tirado. Deixa eu te falar uma coisa. O organismo regulamentador de redes ele já foi retirado porque todo mundo entendeu, inclusive a esquerda, que era um órgão censor. Isso pegou mal. Isso saiu do projeto. Você vê, a tua ideia, ela voltou numa coisa que já saiu. Esse é um debate muito difícil, porque é óbvio que a gente tem que acabar com abolição, com discurso de abolição violenta do Estado de Direito. O problema é, o que é isso?
E a gente tem... Eu posso citar inúmeros exemplos aqui, mas eu não quero cair na contradição da lei em si, mas na contradição da regulação, querer regular algo que a gente nem sabe o que é. Qual é a sua primeira proposição em relação a isso, então? Então, a minha proposição é o seguinte, a gente tem que tirar isso do STF, isso não tem que vir via STF. Tem que vir via Big Techs? Não, ao contrário, isso tem que vir via sociedade através da Câmara dos Deputados e Senado. Isso é a primeira coisa. Segundo ponto, nós temos que discutir de uma forma serena o que é crime de ódio. Para aí eu chegar para a plataforma assim, é proibido o discurso de ódio aqui. Porque se eu não defino o que é antes, acabou. É o que eu te falei, eu dei um exemplo anedótico e até meio caricato, mas se eu falar assim, eu odeio a Dilma, é crime de ódio? Talvez sim, talvez não. Eu odeio o petista, é crime de ódio? Puta, eu acho que petista não devia existir. Aí você começa a escalar, onde está a linha? A gente não definiu essa linha para eu jogar sem a justiça numa plataforma. Sim. Porque aí tudo pode ser. Por exemplo, se eu falar assim, cara, eu odeio muito o Lula, por mim ele não tinha mais nenhum ano de mandato. Peraí, você tá falando de matar o Lula? Mas odiar uma coisa, outra coisa é ameaçar de morte nas redes. Eu sei, a gente aqui, a gente tem bom senso para discutir isso. Agora, quando você vai para as redes, você não tem bom senso. Nas redes, cara, eu já fui processado de racismo por falar mal de um show contratado em Sergipe. E se não tivesse a justiça, se isso fosse pela plataforma, eu tava banido. O que eu tô falando é o seguinte, eu não confio na plataforma o suficiente para eles decidirem o que é crime de ódio e o que não é. Eita. Os caras então, esse eu quero ver, meu. Esse tá 50 assim, 50-50, cara. Foi foda essa. Não, então, Arthur, eu percebo, né? Primeiramente, eu sou bastante preocupado com essa questão. Eu colaboro diretamente com a Frente Parlamentar de Combate ao Crime Digital contra Crianças e Adolescentes e eu percebo, na verdade, uma certa fora de época no seu discurso. Porque você entrou nesse debate, principalmente ali por conta do PL do Orlando, em 2022 e tudo mais, você continua batendo nessa tecla. E eu acho interessante a gente refletir um pouco qual é a que acaba sendo a função social do seu discurso quando você traz a questão somente para o PL. Porque a proposta da questão era a regulamentação. Quando você coloca essa regulamentação... Por que eu falei essa? Não, quando você foca somente nisso e ignora o debate social que está acontecendo... Mas não estou ignorando, ao contrário. Eu quero ter o debate para a gente não passar essa reforma precipitada. Não, você não está colocando. Por quê? Foi exatamente o que eu disse. Não, porque você não... O próprio movimento que você faz parte tem diversas figuras que são contra a regulamentação como um todo das redes. Né? Eu nem sei, mas independente disso, mas o debate o que eu quero dizer é, quando você, socialmente falando, foca no discurso do PL em si e ignora o espírito da questão... Eu não estou ignorando, muito pelo contrário, eu estou trazendo o espírito da questão. Não, cara, é a mesma coisa que vocês fazem com o PL, a questão da 6x1. Vocês focam no PL da Erika Hilton, não na questão social. Mas vamos lá. A questão que acontece eu nem debati a PEC da Erika Hilton aqui. A PEC da Erika Hilton, por exemplo, tem um matemático. Mas eu nem usei de argumento. Era a tática que vocês utilizavam. Não, peraí, deixa eu só falar sobre isso. Se eu fosse debater dessa forma, todo mundo ia sentar aqui e ia falar, e a PEC da Erika que tem erro matemático? Não, eu quis debater justamente a questão do espírito da PEC. E o que eu estou trazendo aqui é justamente isso. Eu estou trazendo que nós temos um problema que independente desse projeto, não só porque esse projeto não exista, não existe esse projeto. Calma. Esse problema ainda existe. O espírito da regulação de redes está. Nós vamos tirar o Judicious Note e vamos colocar o que no lugar? É essa pergunta. E essa pergunta não é desse PL, essa pergunta é do mundo. O mundo não sabe o que colocar no lugar. É isso que eu estou falando. Se isso for na Alemanha, que foi pioneira em regulamentação de redes, eles não sabem responder. A Alemanha é mais ou menos nessa questão na regulação das redes. A gente sabe muito bem que tem outros países em cima disso aí. Qual país respondeu essa pergunta? Nenhum respondeu ainda, cara. Não, veja só. A gente vai entrar em outra questão aqui que antes eu quero concluir meu raciocínio. Vai lá. Né? Quando você foca em discutir somente a PL e ignora a questão no sentido de você... Eu não quero discutir a PL. Esquece a PL. PL não existe. Vamos pôr ela para baixo. Não existe a PL. Traz a questão. Perfeitamente. Quando você... Pausa. Não acredito. A pessoa quer discutir a PL. 3, 2, 1, já. Agora ele veio. Sim. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A galera da internet vai saber. Você é a cara do meu editor, o Léo. Não parece o Léo? Não, mas não, pelo amor de Deus. Diga lá. Vamos lá, então. Eu acompanhei uma parte do teu debate também com o Orlando Silva e um ponto que tu levanta é justamente esse. Quem vai regulamentar, né? Sim. Eu entendo que as plataformas têm essa necessidade de ter uma equipe humana que faça revisão. Hoje a gente tem só algoritmos. Você confia neles? Então, vamos chegar lá. Eu não confio. Não confio, mas tem pontos que a gente tem que levar em consideração. Hoje é só feito pelo algoritmo. Não há revisão humana. Tem.
Muito pouco, porque quando é manual, tem e é falha. Inclusive tem vídeos que são postados e são retirados sem revisão humana, e quando tu pede revisão humana, 1 segundo depois... Não, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Mas mais importante do que isso, mas eu quero chegar num ponto importante. Tu disse assim, por que por que nós vamos dar tanto poder para as redes, para elas fazerem o que elas bem entenderem? Sim. Só que o ponto essencial é por que elas fizeram um lobby para não ter esse poder? Não, calma lá. Não, porque elas fizeram um lobby forte para derrubar a regulação de redes. O que esses caras entenderam foi o seguinte: se todo mundo que notificar eu for responsável a tirar, eu tenho que tirar a postagem de todo mundo, principalmente se for polêmico. Se eu fizer um vídeo de gatinho, beleza, gatinho bonitinho, legal. Se eu faço um discurso de direita ou de esquerda, acabou. Mas vai ter uma chuva de notificação, você não tem mais ambiente político em rede social, acabou. Não, tudo bem, mas tu entende que, tipo assim, se tu tirar algo que é potencialmente perigoso, como a Michelle citou de nazismo, como a gente tem pornografia infantil e coisas do tipo, ele não é melhor que tu evite esse problema do que tu deixe esse problema se crescer e se tornar, por exemplo, o caso da Choquei. Mas vamos lá. Porque eles tentaram entrar em contato via judicial, tentaram entrar em contato via outros contatos, falho, cara. e a moça morreu. Vamos lá, deixa eu a moça acabou se suicidando porque as plataformas não têm nenhum tipo de responsabilidade sobre isso. As plataformas não são eficientes na retirada desse conteúdo. Então eu não posso dar para elas uma forma subjetiva de retirada. Não, mas tu pode estruturar isso de uma forma assim, nós precisamos de uma equipe de revisão humana, vocês precisam montar isso, só que eles não querem nem fazer esse investimento. Eu vou dar um exemplo para você de revisão humana. Deixa eu te dar um exemplo aqui que tá acabando o tempo. Uma vez eu estava fazendo uma live sobre o Ciro Gomes no Jornal Nacional. Uma pessoa, um ser humano da Globo, tirou minha Tá, mas isso live. é por causa de direitos autorais? Não foi. A Globo sempre tira por direitos autorais. Eles foram lá e tiraram por direitos autorais. Sim. Eu recorri e ganhei porque eu não feri o direito autoral uma vez, que é uma TV aberta, num ambiente eleitoral, e eu estava reagindo e fazendo meu conteúdo em cima daquilo. Mas uma pessoa que está fazendo uma tortura, tu não acha que... Mas é verdade, se a pessoa está fazendo uma tortura ao vivo, e o algoritmo tem que tirar imediatamente. É que tortura é muito objetivo. Você pode torturar alguém? Não pode. Muitas vezes, tanto é que a gente tem vídeos de pessoas queimando... Isso tem que sair imediatamente. Pessoas de rua que estavam no local e acabaram sendo queimadas e foi transmitido. Não foi tirado pelas próprias plataformas. Como é que as plataformas saberiam isso? A revisão humana da plataforma é falha e tendenciosa. Porque não tem. Não há revisão humana. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de dar um exemplo. Quando tu passa um recurso e ele volta no mesmo instante... Eu não sei se você entendeu. Não foi no mesmo instante. Esse é justamente essa questão. Não, mas ele é. Muitas vezes não é, cara. Deixa eu te contar a história. Foi retirada uma live do ar minha. Eu fiquei 90 dias sem poder fazer live durante a campanha. E depois da campanha, eu entrei na justiça e a justiça falou... Tiraram errado. O que eu tô falando é justamente isso. Tiraram um conteúdo meu do ar de forma errada. Porque foi o algoritmo. Porque foi um ser humano da Globo, vem lá, revisão manual da Globo. Um cara olhou e falou, esse cara tá fazendo live, cortou. Por direitos autorais? Mas ele tava errado. Eu também tive um vídeo tirado pela Universal por causa disso. Deixa eu falar uma coisa. O cara foi lá e não deixou o outro continuar. Ele está errado. O mérito da questão, a justiça dizia que eles estavam errados. Eu não feri direito autoral. Mas o ponto é, as redes, elas não querem investir. Não, eu entendi, mas o ponto é que as redes, elas não querem gastar dinheiro. Exatamente. Elas não querem pegar 1% do ponto delas para poder colocar uma revisão humana, uma equipe que faça a revisão humana de verdade. Eu entendi o teu ponto. Só que eu tô dizendo esse. 30 segundos. Opa, chegou. Vai lá. Beleza? Eu queria dizer que não é tão subjetivo o discurso de ódio. Quando você disse falar mal da presidente Dilma, isso não é um discurso de ódio porque está vinculado a uma única pessoa. Eu fui processado por isso, Tudo bem, mas eu não tô seja, para alguém tô falando do fato. Não, mas assim, não é esse alguém que vai legislar, certo? Quem é? Enfim, com a omissão do Congresso está sendo o STF, nesse caso. Mas o que eu quero dizer é que existem critérios objetivos, sim, para discurso de ódio. Ter um dano que pode ser causado. Cara, quem é que define sobre um grupo inteiro de pessoas. Se eu faço uma postagem, dano que pode ser causado por meio desse discurso de ódio. Então, falar mal da Dilma, não, mas falar mal de negros, mas isso é o que você acha. De LGBTs isso e tudo mais. Isso é o que você acha. Não é o que eu acho. O discurso de ódio gera ódio e gera violência. Esse é o discurso de ódio. A partir do momento que... Consegui. Muito bom. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.